Fala comigo, trader MT na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou mais conhecido nas redes como Trader MT e nesse vídeo aqui eu vou explicar uma diferença entre Soros e a mão fixa. Eu vou fazer um comparativo entre esses dois métodos e você vai conseguir tirar sua própria conclusão e qual método é o melhor e qual método é o mais lucrativo, beleza? E se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like aí, pô, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui eu posto 3 vídeos toda semana, beleza? E também você pode deixar nos comentários uma sugestão de um próximo tema do vídeo, pode ser uma crítica, um elogio, beleza? E sem muita enrolação, turma, vamos que vamos, já vou para minha tela para vocês e vou explicar a diferença entre esses dois métodos. E vamos lá, sem muita enrolação, estou com a minha tela compartilhada com vocês. Agora eu vou dar aquela explicação básica, né, sobre Soros e a mão fixa, qual a diferença entre os dois métodos. A mão fixa nada mais é, né, o próprio nome já é autoexplicativo, você sempre vai pegar suas entradas com o mesmo valor, beleza? Então, por exemplo, pô, vou pegar uma entrada com 10 reais, a minha segunda entrada vai ser com 10 reais, a terceira entrada também vai ser com 10 reais, beleza? Já o Soros é um pouco diferente, né? A sua primeira entrada, vamos supor que você vai entrar com os mesmos 10 reais, por exemplo, operando aqui num payout de 85%. Você vai fazer essa operação, você tendo win, o seu retorno vai ser de R$ 8,50. Então na sua próxima entrada você vai entrar com os 10 reais mais o lucro da sua primeira operação. Então você pode entrar com 18,50 na sua segunda entrada, beleza? Isso, claro, operando no método Soros com 2 ciclos, mas também você pode operar com 3 ciclos, 4 ciclos, enfim, aí vai do seu método e do seu apetite a risco. E pra gente conseguir comparar esses dois métodos, Soros e mão fixa, a gente tem que imaginar cenários, beleza? Então vamos imaginar um cenário positivo aqui, tanto no Soros como a mão fixa, beleza? Eu vou fazer a conta pra vocês aqui. Então peguei um win, 2 win, 3 wins e aqui também na mão fixa a mesma coisa, 1 win, 2 win e 3 wins, beleza? Já vou deixar marcado aqui também, ó, estamos operando, né, nesse exemplo nosso, em um payout de 80%, o valor da nossa entrada é de 10 reais, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo método da mão fixa. Então vamos supor que eu fiz a minha primeira entrada com 10 reais, tive win, o meu retorno foi de 8 reais. Fiz a segunda entrada novamente, né, com 10 reais, o meu retorno foi de 8 e fiz a terceira entrada, né, e o meu retorno também foi de 8 reais. Ou seja, o meu lucro aqui total foi, né, 3 vezes 8 foi 24 reais, operando com 10 reais, payout de 80% e mão fixa, pegando 3 wins seguidos. Agora vamos calcular nessa sequência positiva aqui como seria você operando com Soros, beleza? Então primeira entrada com 10 reais, o seu lucro, né, vai ser de 8 reais nessa operação. Como manda o método Soros, na sua segunda operação, você vai pegar o valor inicial seu mais o lucro que você teve na sua primeira operação. Ou seja, a sua segunda operação, você vai entrar com 18 reais. E o seu retorno vai ser de 18 vezes 0,8, retorno de 14,40 reais. Se você estiver fazendo o método Soros com 2 ciclos aqui, você já poderia parar aqui, né? Mas o exemplo que eu estou dando aqui seria o método Soros com 3 ciclos. Então você vai fazer novamente a mesma coisa. Você vai pegar o valor, né, da sua entrada anterior e mais o lucro que você teve e você vai colocar na sua próxima operação. Ou seja, vai ser 18 mais 14,40. Então nessa sua última entrada você colocaria R$ 32,40 nessa entrada aqui. E o seu lucro nessa terceira operação seria de R$ 25,92. Agora vamos fazer o cálculo, né, pegando apenas o lucro, né, que você teve aqui utilizando a mão de Soros, né? Ou seja, R$ 8 mais 14,40 mais 25,92. O seu resultado seria R$ 48,32. Então a gente consegue perceber essa diferença, né? A mão fixa, você em 3 wins seguidos, o seu lucro seria de R$ 24 reais. Já aqui no Soros, você operando aqui com 3 ciclos, né, você teria um lucro de R$ 48,32. Ou seja, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, 3 wins seguidos, uma sequência positiva, né? Soros é bem mais lucrativo do que a mão fixa, você teve o dobro de lucro, né? Agora a gente precisa enxergar outro cenário também, né? Um cenário não tão positivo, que você vai pegar alguns wins, alguns loss ali, e a gente vai fazer esse comparativo, beleza? Você viu, né? Nosso primeiro exemplo foi com uma sequência boa, né? 3 wins. Agora vamos ver nesse outro exemplo aqui como que se sairia o Soros e a mão fixa, né? 4 loss e 4 wins. Agora vamos para os cálculos. Vamos começar aqui com a mão fixa. Então você começou com 10 reais, teve um lucro de 8, beleza? Aqui 10 reais também, lucro de 8. Aqui você teve menos 10, aqui mais 8, aqui menos 10, aqui mais 8, aqui menos 10, aqui menos 10. Agora vamos para o exemplo dos Soros nessa sequência nossa aqui. Começamos com 10, tivemos um lucro, né, de 8 reais. Aqui a gente vai colocar os 18 reais novamente na operação, né? Aqui nosso lucro vai ser de 14,40. Aqui na terceira operação, menos 10. Aqui no caso a gente está operando, né, com o ciclo de Soros com 2 ciclos, não 3 ciclos, né? Aqui nessa quarta operação você pegou um win, porém como você está fazendo o Soros com 2 ciclos aqui, né, você teria esse win na primeira operação aqui, na segunda operação você tomaria um loss, então você ficaria menos 10, beleza? Aqui novamente, ó, você já começaria com menos 10 nessa operação, aqui você teria um win, só que novamente é a mesma coisa que a anterior, né? Como você pegaria a segunda operação, você teria menos 10, e aqui novamente a última operação, ó,
menos 10, beleza? Agora vamos calcular para ver qual dos métodos aqui seria o menos pior aqui no caso, né? Qual que você teria menos prejuízo. Vamos começar pela mão fixa. Aqui vamos pegar os valores positivos, né? Ó, 8, 8, 8, 8, 8 vezes 4, 32. Agora a gente tem que tirar menos 40, né? Que foram 4 loss com a mão de 10 reais. Então menos 40 sobraria pra gente aqui de lucro nessa operação. Na verdade não seria lucro, seria negativo, né? O resultado seria menos 8 reais nessa operação, né? Então com a mão fixa, 4 wins e 4 loss nessa sequência aqui, teríamos um resultado de menos 8 reais. Agora vamos ver nos Soros. Começamos com 8 reais, mais 14,40. E esse foi o único lucro que a gente teve, né? Nessa sequência aqui de 4 loss e 4 wins. Então aqui no caso seria 8 reais mais 14,40. Agora a gente tem que tirar 1, 2, 3, 4, 5, menos 50 reais dessa operação. Ou seja, nosso resultado seria aqui menos 27 reais e 6 centavos. Então a gente consegue perceber, né, turma, nessa sequência aqui, né, 4 loss e 4 wins na sequência, como eu distribuí aqui os loss e wins, né, a mão de Soros a gente teria um prejuízo de R$ 27,60. Já na mão fixa a gente teria um prejuízo menor. Eu vou passar as informações tanto da nossa primeira operação como dessa operação aqui agora para uma tabelinha. A gente vai comparar os métodos com essa sequência boa e com essa sequência ruim aqui no caso. Aqui seria no caso menos 27, né, a mão dos Soros, menos 27,60. Com a mão fixa, nosso prejuízo seria de menos 8, beleza? E turma, o que a gente consegue, né, concluir por causa dessa tabelinha aqui? Deixa eu até dar um zoom para ficar melhor aqui. O objetivo desse vídeo aqui é mais para fazer você pensar e você entender como que funciona cada método aqui, né? A mão fixa e os Soros, e você conseguir tirar suas próprias conclusões. É perceptível aqui, né, turma, que nossa primeira mão de Soros, né, com uma sequência boa, 3 wins em sequência, a gente conseguiu um lucro de R$ 48 reais. A gente teve o dobro, né, comparado com a mão fixa, nosso primeiro exemplo ali, né, que foi 3 operações, 3 wins, só que tudo com a mão de 10 reais. A gente teve um lucro de 24 reais, só que com Soros a gente teve um lucro de 48, ou seja, foi o dobro da mão fixa. Então, né, quando a gente pega uma sequência de wins, o nosso lucro é maior porque a gente utiliza ali no caso os juros compostos, né? A gente faz os juros compostos trabalhar pra gente, né? Agora fazendo um comparativo, você tá pegando uma sequência ali, no caso que foram 4 wins e 4 loss, na maneira que eu distribuí ali, né? Isso não é uma sequência nem tão ruim assim não, turma. Você pegou 4 wins e 4 loss, né? Não foi aquela sequência que você pegou, pô, 5 loss seguidos, 6 loss seguidos, 8 loss seguidos, não. Você pegou 4 wins, 4 loss, então é uma sequência equilibrada aqui, né? Você pegou um empate nessas operações, né? Só que no monetário a gente consegue ver qual que foi o resultado real dessas operações. Então, com a mão fixa, o nosso prejuízo foi de menos 8 reais. A gente teve um prejuízo controlado ali, foi um prejuízo tranquilo, que uma operação apenas eu já consigo ali no caso, né, reverter, né, pra ficar positivo novamente. Só que aqui no Soros a gente consegue perceber que o nosso prejuízo aqui no caso foi de menos 27 reais, ou seja, o nosso prejuízo aqui foi mais que o tríplico, né, do prejuízo com a mão fixa. Então, ao invés de a gente ter um prejuízo de menos 8 reais, a gente teve um prejuízo aqui, né, com a mão de Soros de menos 27,60. Então assim, o que eu quero passar para vocês aqui, turma, com esse vídeo aqui? Que tanto o método Soros como a mão fixa são métodos interessantes para vocês utilizarem na sua operação. Só que a gente tem que ver os momentos do mercado. Tem momentos do mercado que vai ser bom você utilizar Soros, e tem momentos do mercado que vai ser interessante você utilizar a mão fixa. Se você está operando, sabendo que o mercado está respeitando bem a sua confluência, está respeitando bem, por exemplo, um suporte, está respeitando bem a região da resistência, você está fazendo análise e você está vendo, mesmo sem fazer operação, né? Você está fazendo análise da região, está vendo que o mercado está respeitando, aí sim começa a ficar interessante, né, você utilizar Soros. Mas se você percebe que você pegou a primeira operação ali, né, tá testando o mercado, pô, você pegou uma operação, no caso ali, a primeira operação pegou um win, a sua segunda operação já foi um loss. Então você já começa a perceber que o mercado não está tão bom naquele momento ali para você fazer essa operação, e talvez seja interessante ali você, ao invés de fazer Soros, você a utilizar a mão fixa, beleza? Eu particularmente, turma, eu poucas vezes utilizo Soros e poucas vezes eu utilizo mão fixa, né? O método que eu gosto de utilizar é o método BGC. É um método que eu utilizo uma proteção e ele varia conforme o pH de ativo. Então eu tenho até uma tabelinha, posso mostrar para vocês aqui agora na tela, né? Essa tabelinha que eu utilizo para você fazer o cálculo. Então, o exemplo do método que eu utilizo aqui, que me faz ter resultado, me faz ser lucrativo, né? Eu consigo ter um lucro interessante, e caso eu tenha um loss ali, né, o loss ainda é controlado, porque ele varia conforme o payout do ativo, beleza? Você sabe, né, que todo ativo ele tem um retorno. Inclusive tá mostrando para vocês ali alguns exemplos, né? Alguns ativos ele tem uma divergência de payout, né, que é o quanto de retorno que ele até te dá por operação ali. Eu já consigo ter de cabeça que, por exemplo, 2 payouts aqui que eu já até marquei, né? Vou dar um exemplo aqui, um payout de 83%, beleza? E a diferença, um payout aqui de 90%. Aqui no caso, payout de 83%.
a sua proteção teria que ser 2x, beleza? Eu não vou ensinar nesse vídeo aqui a fazer o cálculo, né? Eu vou explicar mais o básico, como que funciona aqui, né? Caso você se interesse, você queira operar junto comigo, utilizando o meu método, operando junto comigo, ao vivo, com a tela compartilhada, o que eu recomendo você fazer é você clicar no primeiro link na descrição, que eu vou explicar como que funciona o projeto e como que você vai fazer para você fazer parte, né, do meu grupo e operar junto comigo ao vivo todos os dias, beleza? Em 3 horários diferentes, né? Voltando aqui para a explicação, payout de 83%, múltiplo da proteção, né? No caso seria 90%. E aqui, payout de 90%, o múltiplo da proteção seria 1.3, beleza? Agora vamos, por exemplo, na prática aqui, né? Vamos supor que eu peguei a nossa primeira operação aqui de compra, né? E eu entrei com 100 reais. Primeira operação aqui de compra, eu operei com 100 reais. Tomei um loss, né? Eu vou pegar uma compra novamente, só que aqui no caso com 200 reais, né? Porque o múltiplo da proteção está 2x. Agora nosso exemplo aqui com payout de 90%. Peguei uma compra na primeira operação com os mesmos 100 reais. Caso eu tome loss, eu vou pegar uma compra novamente, só que eu não vou fazer dobrado, pois isso aqui não é martingale, isso aqui é BGC, beleza? A minha proteção, no caso, vai ser 130 reais, beleza? Isso porque eu estou operando com um retorno de 90%, então o nosso múltiplo de proteção é 1.3, beleza? Então tem essa diferença aqui do BGC com o martingale, beleza? Você pode utilizar nas suas operações diárias os 3 métodos que eu expliquei aqui, tanto Soros, como mão fixa, como também BGC, né? O que eu indico você a fazer? É você colocar em prática, né? E você ver qual se encaixa melhor para o seu modo de operar, beleza? Eu particularmente utilizo BGC, também de vez em quando utilizo Soros, quando eu quero dar aquela alavancada na banca, né? E também utilizo mão fixa, quando eu percebo ali que o mercado não está tão interessante assim, não está respeitando o BGC, não está respeitando a nossa proteção, não está interessante fazer Soros, eu não quero alavancar meu capital, quero operar com a mão mais tranquilo, beleza? Tem 3 métodos aqui, você escolhe igual que se encaixa melhor para sua operação aí diariamente, fechou? Se você assistiu esse vídeo até aqui, vou te lembrar novamente para você se inscrever no meu canal, você ativar as notificações, você dar um like se o conteúdo desse vídeo agregou para você e pode deixar um comentário também, pode ser um comentário positivo, pode ser um comentário negativo, pode ser uma crítica, uma sugestão, beleza? O importante é você deixar esse comentário aí, pô, e apoiar o meu trabalho aqui, fechou? Se você não faz parte do meu grupo no Telegram ainda, recomendo muito você clicar no primeiro link da descrição para você operar junto comigo ao vivo todos os dias com a tela compartilhada, beleza? Inclusive aqui agora, ó, tô terminando de encerrar esse vídeo aqui com vocês. Alguns minutos aqui agora atrás eu acabei de encerrar uma live com a galera, né? E eu peguei mais um 3-0, beleza? Se você quer operar junto comigo ao vivo todos os dias com a tela compartilhada, recomendo você clicar no primeiro link na descrição. Fechou, turma? Tamo junto, vamos que vamos, bora pra cima. Espero você novamente no nosso próximo vídeo. E se lembrem, a vitória está logo ali, só depende de você ir lá buscar. Tamo junto!